3 versículos, Efésios capítulo 4, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim, conforme a necessidade, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Senhor, a sua palavra é poderosa e ela tem como um martelo capacidade para quebrar toda resistência, toda dureza, toda dificuldade que temos em ouvi-la, em atendê-la. E nesse particular desses versos, ela é instrutiva para estabelecer as categorias éticas que o Senhor requer dos seus filhos, a fim de que a nossa luz não tenha obstáculo e brilhe para a Tua glória. Fale conosco e que esse seja um sermão, uma meditação instrutiva para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia deixa claro que Deus é categórico. A palavra dele é categórica. Se você olhar bem, você tem o sim e o não espalhados por todas as Escrituras. Nos 10 mandamentos existe sim, existe não. Em toda a Bíblia, Deus deixa muito claro, para que você não fique naquela situação de talvez, de imprecisão. Deus é muito categórico em sua palavra. Se você prestar atenção, tudo que é promessa dele é sim. E tudo que é ordem dele é para ser cumprido. E tudo aquilo que ele proíbe é para ser rejeitado. Então, é impressionante como nós precisamos disso. Se eu preciso de uma bênção, eu quero que seja assim. Se eu preciso de uma esperança, eu quero que seja assim. Se eu faço um exame que pode apontar uma doença grave, eu quero que seja não, que não tenha nenhum problema, nenhuma gravidade. Então, o sim e o não, eles definem. Eles não deixam nada na instabilidade, nada na incerteza. Imagine se alguém que você ama muito, e ela pergunta para você, você me ama? Bom, você já fica frustrado, só por esse vacilo em responder. Vamos imaginar algo mais simples. Você, bem simples mesmo, você morreu. Simples. Aí de repente alguém pergunta, ele era salvo? O que fazer numa situação dessa? Quando eu tenho certeza de algo, aquilo me impulsiona para ir. Quando eu digo algo positivo sobre alguém, aquilo me estreita os laços com aquela pessoa. O sim e o não são categóricos na Bíblia e eu preciso deles. Tanto para que eu me desestimule com o não, quanto para que eu me entusiasme com o sim e siga em frente. Eu não sei o futuro, você também não sabe. Mas quando eu creio num Deus que é categórico no seu sim em prometer coisas e cumprir, e no seu não em proibir coisas e me abençoar se eu também obedecer, eu me tranquilizo, meu coração fica mais sossegado. Esse texto aqui, ele deixa claro que há uma grande luta na vida íntima de cada cristão. Talvez a maior batalha no nosso coração seja entre o sim e o não. O que deve ser sim para a minha vida e o que deve ser não para a minha vida. Então eu quero que você pare um pouco para pensar. O sim e o não. A maior batalha da vida do cristão. O sim e o não. A primeira categoria que eu quero que você lembre é essa. Não furte, mas trabalhe. Não furte, mas trabalhe.
O não furtar é uma coisa categórica, porque na época que Paulo escreve isto, convertidos recentes vinham da escravidão. Era comum a escravidão viver na mais absoluta miséria, totalmente sem recursos, e eles se tornavam, às vezes, por uma questão de subsistência, eles roubavam comida, não pertences, eles roubavam comida. Quando a palavra que diz não furte, ela está dizendo que era hábito de muitos cristãos que, mesmo convertidos, ainda não tinham abandonado o seu velho hábito. Paulo falava que trabalhar era a única maneira de alguém poder comer, de alguém poder se alimentar. Então ele dizia um categórico em Tessalonicenses: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, a grande batalha na vida íntima de um cristão é saber se posicionar entre o sim e o não, excluindo totalmente o talvez. Não furte, mas trabalhe. Se você ler a confissão de fé, quando fala de não furtarás, lá não se preocupa apenas em dizer não furte objetos, não furte coisas materiais, mas fale também lá, não furte tempo, não furte oportunidades, não furte uma boa palavra, não furte a adoração, não furte a dedicação, não furte o que Deus requer, o que Deus cobra, mas trabalhe. Ou seja, honestamente, o que depender de você, suar a camisa, se esgotar às vezes no trabalho que você recebeu de Deus, trabalhe. Eu sei que hoje é muito comum, até entre crentes, e eu sei do que estou falando porque alguns falaram para mim. Não sei aqui porque ainda ninguém me falou nada aqui, mas sobre o fascínio de passar nas casas lotéricas e ler lá, Mega Sena acumulada, 30, 40 milhões. Irmãos, a quantidade de cristãos que fazem a fezinha, eles ainda chamam, né? A fezinha. Eu fico impressionado, porque eu não sei o dízimo dessa pessoa. Como é que vai ser naquele dia? Ele ganhou 50 milhões. Eu duvido que ele vai chegar assim, com toda a sinceridade, e falar: Luísa, tesoureira da igreja, está aqui o meu cheque de 5 milhões de reais. Não vai fazer. Por isso que a palavra de Deus estimula o trabalho. A riqueza advinda desse trabalho é bênção, sempre foi e sempre será. Então, na luta entre o sim e o não, a primeira parceria que a gente tem que se posicionar é essa: não furte. Seja o que for que não te pertence, não pegue. Seja honesto, trabalhe e conquiste. Trabalhe para Deus, trabalhe para a sua família, trabalhe para a sua igreja, trabalhe para a sua comunidade, trabalhe para o seu país, mas faça o trabalho. Mas não furte, porque Deus não quer que você fique no meio, por exemplo, numa tentativa de justificar que aquele momento você precisou furtar. Foi provisoriamente, porque era necessário. Nós estamos aqui diante de uma irmã que trabalha com as causas alheias. Ela é uma causídica, né? Trabalha com o Estado de Direito. Se alguém roubar, por fome, 1 litro de leite, e for pego pela câmera, acontece o quê? O se dar mal significa que ele corre o risco de ser preso, mesmo com a justificativa da fome? Pois é. Então, irmãos, a Bíblia categoricamente diz, mesmo que seja uma luta interna que você tenha que travar, não furte, mas trabalhe. A segunda parceria, onde você tem que se posicionar também entre o não e o sim, é esta: não seja omisso, mas ativo. O texto diz: fazendo com as próprias mãos o que é bom. Muitas pessoas se omitem. A Bíblia diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não seja omisso, mas seja uma pessoa ativa.
disposta e entregue, uma pessoa que realmente se importe e que não fique se escondendo. Irmãos, o mundo é cheio de bons exemplos, de pessoas ativas que se doaram e que se deram. Nós estamos vivendo num lugar, numa região, numa igreja, onde a atividade é cobrada o tempo todo e precisamos dela. Não se omita em qualquer questão. O grande profeta Isaías, ele diz: eis-me aqui. É preciso ouvirmos esse coro outra vez hoje em dia. Senhor, eis-me aqui. Olhe para a sua igreja, olhe para as necessidades dela e diga: eis-me aqui. Não se omita. A palavra de Deus diz: faça com as próprias mãos o que for bom, mas faça qualquer coisa que for boa. Se omitir e ficar equidistante da igreja, da família, sempre dizendo: eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, eu não fui por causa de uma pessoa, eu não me dediquei por isso ou por aquilo outro, não é justo. Entre o sim e o não, Deus quer que você não se omita, mas que você seja ativo, participativo em qualquer aspecto. Não seja egoísta, mas generoso. A última parte do verso 28 diz: para que você tenha com que acudir ao necessitado. Que coisa linda essa, irmãos. Necessitados existem para todos os lados. Nós temos necessidades, eu tenho, você também tem. Mas se eu for omisso e não ativo, eu também não serei generoso com nada nem com ninguém. Eu serei exigente com as minhas próprias necessidades, mas pouco generoso com as necessidades alheias. Não seja egoísta, mas generoso. O texto começa lá: não furte, mas trabalhe. Não se torne uma pessoa egoísta, omissa, mas seja uma pessoa ativa. Para que tudo isso? Para que trabalhar? Para que ser ativo? Para que ser envolvido? Para que ser comprometido? Para que você tenha nas mãos, no talento, na oportunidade, qualquer coisa para acudir ao necessitado. Olha ao seu redor. Eu vou tentar lembrar de uma história que eu recebi por mensagem esta semana. Talvez eu não lembre de tudo, mas eu achei pertinente e interessante. E ela diz o seguinte: o homem mais poderoso do mundo é o negro. O esportista de golfe mais fantástico de todos os tempos é o negro. Os melhores jogadores de basquete do mundo são negros. O maior jogador de todos os tempos era um negro. E ele vai fazendo uma lista enorme. O maior cirurgião cerebral do mundo é um negro, cristão. Escreveu várias obras maravilhosas. E ele vai fazendo declarações e uma lista imensa de pessoas negras que se tornaram e são ainda importantíssimas. E aí ele diz: e eles nunca precisaram de cotas. Só isso. O resto você conclui do jeito que você quiser. Todos eles. E o cirurgião, que eu estou me referindo, Ben Carson, a mãe dele era cristã, ficou desamparada, 2 filhos pequenos, o pai abandonou a família, e os 2 meninos, a mãe era analfabeta, e ela fazia os meninos desde pequenos frequentarem a biblioteca de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos para aprenderem a ler. Depois ela conseguiu colocá-los numa escola pública e cobrava, enquanto os outros brincavam. Os 2 filhos dela são brilhantes. E o Dr. Ben Carson foi o primeiro homem a fazer aquela cirurgia de separação não sei o nome, chipófagos. E também aquelas que a cabeça estava grudada, com sucesso na África, doando o seu trabalho sem cobrar nada. Há uma obra dele fantástica, um dia você pode ler talvez. Eles trabalharam desde cedo, eles foram ativos desde cedo. Para eles e para todos nós, Deus tem o sim e o não. E Ele quer que eu me posicione em tudo aquilo que for honrado e digno
eu quero que você se envolva e eu quero me envolver e meus filhos também. Não furte, mas trabalhe. Não seja omisso, mas ativo. Não seja egoísta, mas generoso. Não seja podre, mas edificante. A primeira parte do verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. A palavra torpe aqui significa tóxica, corrupta, tudo aquilo que é podre na sua natureza, tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que é tóxico e contamina as pessoas, não deve sair da minha boca, não deve sair da sua boca. Tudo aquilo que é pejorativo, tudo aquilo que deprime, tudo aquilo que derruba, tudo aquilo que detona, tudo aquilo que vai difamar a vida de alguém, a Bíblia diz: não saia da vossa boca aquilo que for torpe, mas sim aquilo que for edificante. Aquela palavra que vai construir, aquela palavra que vai motivar. E nós precisamos voltar a essa responsabilidade, porque é muito bom ouvir palavras que estimulam a gente. Mas às vezes aquela palavra que às vezes nem é dita, mas ela é falada com os olhos. Isso já derruba qualquer iniciativa boa que alguém tenha. Não seja tóxico, não seja podre com as suas palavras, mas edificante. Não seja inconveniente, mas oportuno. Finzinho do verso 29. E assim, transmita graça aos que ouvem. A palavra está dizendo aí, olha, não seja inconveniente com o uso das suas palavras, mas seja uma pessoa oportuna. Conforme a necessidade, abre a boca. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dita a seu tempo é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. O inconveniente pode até dizer algo bom na hora mais inoportuna, mas ele pode dizer algo tremendamente perverso na mesma oportunidade e jogar a pessoa lá embaixo. Deus quer que eu seja edificador de vidas. Por isso Ele quer que eu me estabeleça de maneira categórica entre o não e o sim. E eu saiba o que é não, o que é sim e o que é agradável ao Senhor. Não seja bruto, mas gracioso. Finzinho do verso 29 diz: e assim procedendo, você transmita graça aos que ouvem. Irmãos, é muito comum na igreja alguém ofender outra pessoa. Mas quando isso é no particular, fica pior ainda. Por isso que o texto termina dizendo: olha, se você não tiver nenhuma palavra torpe saindo da tua boca, se você falar apenas aquilo que for bom para edificação, se você abrir a boca quando for necessário, sabe o que vai acontecer? Você vai transmitir graça às pessoas que ouvem. Você vai transmitir a palavra de Deus, você vai transmitir a beleza de Deus, a beleza de Cristo. A tua boca será fonte de bênção. E o texto de Tiago diz que eu não posso, da mesma fonte, tirar coisa boa, tirar coisa ruim. Por isso, entre o sim e o não, não seja bruto, no sentido embrutecido, agressivo, blasfemo, malicioso, mas seja uma pessoa que transmita graça às outras que te ouvem. Que fantástico quando alguém te pega lá no fundo do poço e te diz uma palavra que te leva lá para cima. Mas quando você já não está legal e alguém já chega com o não te disse, aí acabou. Finalmente, não entristeça o Espírito Santo, mas lhe dê prazer. O versículo de número 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todo cristão salvo, categoricamente salvo, foi selado. Já é salvo, pode ter certeza absoluta disto. Mas ele também é templo do Espírito. O que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha mente, o que eu produzo com a minha boca, agrada ou entristece o Espírito Santo de Deus, que me selou para o dia da redenção. O dia maravilhoso e fantástico e final será o dia da ressurreição do corpo. Todo o que foi selado será resgatado em definitivo.
Mas eu já tenho essa certeza agora. Esse é o maior sim que você deve guardar no seu coração. Sim, eu sou uma nova criatura. Sim, eu sou o templo do Espírito. Sim, eu fui carimbado por Ele. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, quando eu abrir minha boca, quando eu estender minha mão, eu tenho que edificar alguém, glorificar o meu Deus, porque eu fui selado e trabalhado e chamado e comprado para glorificar a Deus com o meu corpo. Nem meu corpo é meu mais. Por isso, entre o sim e o não, Deus está dizendo o não mais fantástico de toda a Bíblia: não entristeça o Espírito Santo, que mora em você, que selou você. Sabe por quê? Uma palavra ruim entristece o Espírito Santo. Uma atitude evasiva entristece o Espírito Santo. Não é só o pecadão escancarado, que é motivo de disciplina pública numa igreja e de vergonha nacional. São aquelas coisas que você faz, que eu faço, que estão ali sendo sempre empurradas para debaixo do tapete e você pretensiosamente acha que ninguém vê. O Espírito Santo entristece comigo, entristece com você, com o seu jeito, com a sua palavra, mas Ele pode ter prazer com você e prazer comigo também. O texto é muito claro: não entristeça o Espírito Santo, pessoa bendita, terceira pessoa da santidade, da trindade excelsa. Ele habita em mim, habita em você. Ele pode se entristecer como você se entristece com coisa errada, mas Ele quer ter prazer em você e Ele quer ter prazer em mim. Então, o sim e o não, eis a maior batalha da vida de um cristão. Quando eu entro na igreja, será que eu agrado a Deus? Será que eu dou prazer ao Espírito Santo? Será que Deus olha lá do céu e fala especificamente olhando para mim e para você: muito bom, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. Eu tenho muito prazer nessa pessoa. Não só quando ela se assenta lá no templo, mas pelo modo como ela se comporta quando sai do templo, porque ela carrega para a sua existência cotidiana tudo que ela aprendeu lá dentro. Não entristeça o Espírito Santo, trabalhe. Não entristeça o Espírito Santo, seja uma pessoa ativa. Não entristeça o Espírito Santo, seja generoso. Não entristeça o Espírito Santo, seja uma pessoa construtiva, edificante. Não entristeça o Espírito Santo, seja uma pessoa oportuna com a sua palavra. Não entristeça o Espírito Santo, seja gracioso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós saibamos entre o sim e o não o que de maneira categórica Deus quer e capacitou a cada um de nós a oferecer para Ele. Hoje à noite, se Deus nos ajudar, nós vamos falar sobre a experiência de Jacó em Peniel. Face a face, eu vi Deus, presença de Deus. Ore por mim, para que Deus me dê a palavra oportuna e adequada, para que nós saibamos que bênção é essa que nós temos, que coisa tremenda que nós temos. O privilégio de entrar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, no trono da sua graça, com a consciência limpa e purificada de obras más, oferecendo a Ele o melhor de nós. Deus abençoe a igreja.